Boa tarde, pessoal, e dando seguimento ao nosso testemunho agora. Eu estou aqui com a pastora Rafaela, que vai falar vai contar um pouquinho do testemunho dela pra gente. Oi, boa tarde a todos, né? É muito bom estar aqui, obrigada pelo convite, né? Vocês são maravilhosas, a gente está aqui em Portugal tem 2 meses, vai fazer 3 meses que estamos cá, né? E o Senhor já tem feito grandes coisas. E para quem não me conhece, eu sou a Rafaela, sou casada com o Emiliano e nós temos 2 filhas, Maite e Luísa. A Maite tá com 14 e a Luísa tá com 11. E assim, a minha família é um projeto assim muito desejado pelo Senhor em primeiro lugar, né? E eu orei muito, né, para que eu tivesse uma família, para que Deus me abençoasse, né, com as filhas maravilhosas que eu tenho. São 2 pérolas e eu sou muito grata a Deus, sabe? Agradeço a Deus todos os dias dele me dar essa graça, né, que é uma graça, ainda mais hoje em dia, né, que as famílias no mundo tá tão assim. E o Senhor me concedeu essa grande graça, né? Derramou esse grande favor, né? Que é um favor. Antes da gente começar, eu queria declarar uma palavra. Que essa palavra, assim, tem ardido muito, mas muito no meu coração. Praticamente, volta e meia vem essa palavra, sabe? É algo, assim, que eu amo, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é a verdade, né? A palavra de Deus cura. Né? A palavra de Deus é algo que a gente precisa dela todos os dias. Ela que nos sustenta, nos alimenta. A palavra de Deus é o próprio Deus. Amém. Né? E eu quero compartilhar essa palavra com vocês, que está em João 15, 5, que diz assim: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Nossa. Porque sem mim nada podereis fazer. Eu amo porque ele é a videira, né? Nós somos os ramos e sem ele a gente nada pode fazer. Isso é algo que eu carrego em mim, sabe? Porque sem Deus a gente nada pode fazer. E quem faz através de nós é o próprio Espírito Santo. Porque de nós mesmos nós não temos nada para oferecer, nós não temos nada para dar. Mas o Espírito Santo que habita em nós, aqueles que nasceram de novo, né? Ele age em nós e através da nossa vida. E falar um pouquinho assim de mim, né? Que eu nasci numa família que ninguém era crente, né? Vamos colocar assim. Mas meus pais muito íntegros, né? Meus pais, eu me lembro muitas das vezes a gente de manhã tomando café junto à mesa, né? Meus pais, assim, pessoas maravilhosas e que hoje não estão mais aqui, né? O Senhor recolheu eles. Meu pai morreu, depois de um ano minha mãe veio a falecer. Mas eles estão com o Senhor. E aí nessa caminhada, né, aí é um processo, né, não é uma coisa do dia para a noite, né, eu aceitei Jesus como meu suficiente Salvador. Foi dentro de uma casa, a irmã Marilda fazia, né, um culto na casa de uma amiga de infância, e ali eu levantei minha mão, aceitei Jesus ali, e depois começou a minha caminhada, né, nesse tempo que eu tava, né, com Jesus firme, né, a minha mãe, ela não aceitava que eu fosse crente. E aí a minha mãe me mandou embora de casa. E aí eu fui morar, né, no Rio, morei 3 meses no Rio. A pastora, que hoje é a pastora Rosângela Crespo, me acolheu, né? Minha irmã na época, a Rubia, também me ajudou bastante, assim, nessa coisa, porque também a minha irmã
veio através da minha vida, minha mãe também, depois meu pai, né? E foi esse processo, né? Aí Deus vai fazendo um processo com a gente de cura, né? E aí eu morei no Rio e eu já até contei em outros podcasts, mas você ainda não conhece a minha história e outras pessoas também podem ainda não conhecer. Com certeza. E aí eu morei no Rio, né? E ela cuidava de mim, a pastora Rosângela, e nesse período foi um período bem difícil, né? Mas que o Senhor cuidou o tempo todo de mim. E eu tive grandes experiências assim com Deus nesse tempo. E aí mais eu me apaixonava por Jesus. Porque, gente, eu sou apaixonada por Jesus. Coisa linda. Eu agradeço muito a Deus, eu não sei você que está assistindo a gente, mas eu agradeço muito a Deus por Ele ter morrido na cruz por mim, sabe? Eu sou muito grata por esse sacrifício de cruz. E Deus por ter mandado Jesus para nos reconciliar com a gente, né? E assim, eu sou muito grata. E nesse período, minha mãe ainda não aceitava e tal. E aí depois eu fui descobrir, né? Porque que minha mãe, a gente conversando um dia, e aí minha mãe, ela falou, minha filha, tá, você me perdoa? Perdoa, mãe, né? Mais lá pra frente. Perdoo sim, claro. E ela disse, olha, minha filha, ela namorou um rapaz. E esse rapaz, que era pastor, tinha a minha mãe de namorado e mais 4. Então, minha mãe tinha aquela barreira com o crente. Então, nada é do nada, né? Tudo tem uma causa. E assim, eu acredito que no íntimo dela, eu pensava, ela vai decepcionar minha filha. Então, era uma proteção. Só que naquela época, eu não entendia assim como proteção. Então, a gente se bicava muito, sabe? A gente... Eu querendo também, por muitas das vezes, eu não sei se você passa hoje por isso, mas até algo que eu quero aqui ressaltar, que no início da minha conversão, eu não tive muita sabedoria. Eu queria, de qualquer forma, colocar, né, eu queria, como se fala, gente, assim, eu queria impor, queria impor, né, a verdade daquilo que é o Senhor. Eles eram pessoas com fé, eram pessoas muito íntegras, pais maravilhosos, sabe? Meu pai era um pai maravilhoso, minha mãe também. Era um casal de referência para minha vida. Nunca vi briga assim dos meus pais, nunca vivi isso. Eles não bebiam, não fumavam, nunca via nada disso que vários outros pessoas contam. Eu nunca vivi isso, graças a Deus. Mas o que acontecia nessa questão, quando eu aceitei Jesus, foi bem difícil, sabe? E aí, no decorrer do tempo, como eu estava falando, né, eu tinha essa coisa de impor. Então, eu não tive muita sabedoria no início, sabe? Eu ficava muito com as minhas verdades. Olha, tá dizendo na palavra que não pode adorar imagem, sabe? Aquelas coisas assim. Tá na palavra, eu sei que tá na palavra. Todo mundo sabe que tá na palavra, que não é pra gente fazer outros deuses, né? A questão da idolatria e tudo mais. Mas a gente tem que ter muito cuidado como a gente fala, né? Então, a pessoa que vem ali com aquela verdade, aquilo ali é uma verdade para ela, né? É muito difícil. Então, eu não me colocava muitas vezes nesse lugar. Como você até falou no podcast, né? Que a gente às vezes não põe Deus já fez uma obra na nossa vida, a gente acha que o outro também, Deus já fez a obra na vida do outro. Só que o outro está no processo ainda, né? E aí nisso, então, ficou esse embate entre a gente, porque eu queria impor, né? E aí o que eu falo para você, se você hoje vive isso, não imponha. Se você, de repente, você hoje tá firme na igreja, seu marido não tá, não imponha. Por mais que seja uma verdade. Por mais que seja uma verdade. A gente precisa orar. E muitas das vezes a gente se calar. Sabe por quê? Porque uma vez eu ouvi uma coisa de uma moça interessante, né? Nós não somos a 4ª pessoa da Trindade. Mas isso é a mais pura verdade. Não existe a 4ª pessoa da Trindade. Que não existe, né?
Então, a gente não tem que... Quem convence é o Espírito Santo de Deus. O que a gente tem que fazer é orar, interceder. É o nosso papel. Você né? falando isso, você me fez lembrar de uma época minha, que me afastei 100% de tudo. Seja de igreja evangélica, de igreja católica, eu afastei de tudo. Porque uma pessoa veio falar uma verdade para mim, a quarta pessoa da Trindade, olhei assim, falei, tá, mas eu vi o padre fazendo isso, eu vi o pastor fazendo aquilo, e eu vi. E quem é você para falar isso comigo com essas tantas verdades suas? Se fosse verdade sua, aquele pastor não tinha feito aquilo. A gente, quando é mais jovem, é tudo no fogo, né? Tudo sangue. Aquele padre não tinha feito aquilo. Eu não quero saber de nenhuma igreja, não me enfio de igreja nenhuma. Porque, às vezes, quando a gente impõe as nossas verdades, isso não é ação do Espírito Santo. Foi um período que eu me afastei muito, tá entendendo? Porque eu estava sabendo de onde estava vindo aqueles frutos, entendeu? Peguei e me afastei. Totalmente do Senhor, neutro. Não tinha igreja católica, não tinha igreja evangélica nenhuma. Eu ia mais. Porque eu olhava para o que a pessoa falava, mas eu sabia o que estava acontecendo nos dois. Exatamente. E assim, eu vejo que é a gente amando, né? O amor quebra o jugo. E aí, nesse tempo, depois eu comecei, né, a frequentar uma igreja, colheita, cresci muito ali, sabe? Aprendi muito na igreja. Né? E aí a Vanusa, a Vera, elas me discipularam, né? Cuidaram de mim, né? É muito bom também você estar numa igreja que tem a questão do cuidado, te ajuda muito, ainda mais quando você está numa guerra muito assim, né? Grandiosa. É bom você ter pessoas, e a gente precisa de pessoas, né? Nós precisamos de pessoas para nos ajudar, para nos estender a mão, para interceder por nós, né? E nisso ali era em células, né? E ali eu tinha as células e cresci bastante, né? Nisso, e aí nesse período, né? Eu namorava um rapaz, aí terminei, enfim. E aí depois eu fiquei 3 anos e pouco sem beijar na boca. E é algo também que às vezes eu falo, né? Para algumas solteiras. Meu Deus, pastora, como é que você conseguiu? Esses dias mesmo aqui em Portugal, eu tava falando para uma moça que é solteira lá e tal. Falei, olha, eu fiquei 3 anos e pouco. Assim, com Jesus é possível, né? Eu fiquei 8 anos. Olha só, tá vendo? E aí, o que acontece? Porque era terrível, né? Né? A gente orando, pedindo a Deus, né? E aí eu comecei a orar, pedindo ao Senhor que, né, me desse uma pessoa, né, que tivesse o coração dele, que fosse uma pessoa temente, né? E aí me deu meu marido, né? Ele, nós nos conhecemos na igreja, né? Nós namoramos e casamos em 9 meses. Nossa, 9 que maravilha. Meses. Quantos anos de casado? Vai fazer 20. Nossa! E aí, e foi uma benção. Eu tenho muitas experiências assim, a gente ganhou muita coisa, sabe, no casamento. E foi ganhando. Olha, foi uma coisa assim, a gente experimentou muito da bondade de Deus. E uma das coisas que eu quero falar também aqui, né, para vocês, para mim mesmo também, né? Quando a gente dá um passo de fé, sabe? Deus, ele honra. Amém. Sabe? Quando a gente dá um passo, às vezes a gente pensa assim, igual no caso eu e ele, meu Deus, vou casar, né? Mas ainda não. Deus vai alinhando tudo. Amém. Porque o Senhor se agrada da obediência, né? Então, aí a gente casou aí depois de 4 anos e tudo, tive a Maitê, depois de mais um tempo tive a Luísa. E o Senhor começou a fazer a gente experimentar de muitas coisas assim juntos, né? A gente orava junto, essa coisa até hoje também. E hoje nós estamos aqui em Portugal, né? Algo que a gente também orou, pediu direção ao Senhor, né? Já estava orando um tempo, né? Aquela coisa do gerar mesmo, né? Pedindo ao Senhor uma direção daquilo que Ele quer fazer na nossa vida, né? E aqui a gente tem tido bastantes experiências, assim, né? Com pessoas. Tem horas que eu falo assim, gente, tem horas que eu falo assim, meu Deus, se eu tô aqui só por essa pessoa, já tá ótimo. Já deu, sabe? Já ganhei. Já, meu Deus, porque, né, o filho, né, faz a vontade do pai, não é verdade? E mesmo que às vezes vá contra alguma situação, meu Deus, né, isso ainda tá tão meio assim para mim, mas se Deus está falando, a gente precisa fazer.
né? Eu posso fazer uma pergunta para você? Claro. Você falou que conheceu, namorou, noivou e casou em 9 meses. 9 meses. E como é que foi a aceitação de fora? Porque é pouco tempo. Imagina sua filha hoje virar para você, vamos dizer que ela tem 20 anos, falar assim, mãe, nós vamos casar. Não, filha, você tem nem um ano que conhece fulano, tem muito hoje em dia, assim, né? Então você enfrentou muitas coisas para assumir um casamento em 9 meses. Sim, eu enfrentei sim. Eu passei por muitas situações bem difíceis, né? Porque assim, essa questão, ninguém me conhecia, na verdade, né? Assim, e eu sofri uma perseguição muito grande, sabe? E porque as pessoas, elas são cruéis, né? E aí ficou naquela coisa, né, de você vai casar com ela não é virgem, olha só, as coisas assim. Mas eu poderia não ser virgem, mas eu tenho caráter, né? Eu nunca enganei um namorado meu, né? Como se diz, nunca chifrei, nunca fiz isso. Quando eu não tava mais, eu falava, olha, não dá mais, não gosto mais de você e tal. Né? Isso é questão de caráter, né? E aí, sofri uma grande perseguição, sim, porque uma falação, né? Aquela coisa toda, mas eu me mantive firme naquilo que Deus tinha. E a gente sempre, o que sustentou essa questão toda é que eu e ele, a gente agia muito na verdade, né? Então, eu contei no primeiro dia que eu saí com ele. Muito boa essa pergunta. Né? Eu falei tudo pra ele. Falei, olha só, isso, sabe? Eu já namorei, já fiz isso, tudo, eu já falei tudo. Você abriu sua vida. Ninguém, eu abri minha vida, sabe? E ele também, né? Falou, olha, eu namorei fulano, né? Assim. E então ficou uma coisa clara, ficou uma coisa na verdade. Foi construído com alicerce, com a verdade. Isso, com a verdade. Tudo que é construído com a mentira é derrubado. É derrubado, né? E aí, o que aconteceu ali? A gente, no primeiro dia, eu lembro direitinho, e eu falei assim pra ele, ele trouxe a memória. Eu falei assim, olha, se você não fizer uma coisa séria, porque eu tô aqui, já tô um tempo, ou vai, ou sabe aquela coisa assim? Ele não, aí ele viu isso como resposta. Não. Né? E aí, sim, o próximo relacionamento que eu tiver vai ser pra casar. Isso, era mais ou menos mais isso. ou menos isso. Não vai ser, não. Eu tava muito convicta, sabe, disso. E eu não queria mais aquela vida que eu tive. Embora nunca andei com ele casado, nada disso. Mas eu não queria mais, né? Namorar aí depois de um tempo você namora. Eu não queria mais essa, né? E acaba que a gente, quando você vive assim, nessa situação, você se machuca muito. Porque você sai dos relacionamentos machucados. Né? Eu não queria mais isso pra mim. E aí nisso, mas aí, uma vez, né, eu lembro direitinho também, que uma vez eu tava, devido a um conflito que ficava, uma pessoa ficava ligando pra ele e tal, e eu falei, sabe de uma coisa, eu vou terminar com ele, não quero, não, sabe? Não tem mais paciência pra isso não, sabe? E aí, menina, o telefone toca. Era a irmã Marilda. Eu falei assim, Rafaela, olha só, quero dizer uma coisa pra você, tá? Nossa, ela veio. Você permanece. Assim mesmo. Porque foi uma oração que eu fiz com Deus. Você permanece. Porque esse homem é de Deus pra tua vida. Nossa, olha a resposta. Aí eu falei assim, tá bom, né? E desliguei o telefone. Foi assim. E aí eu falei, não, Deus, não vou terminar, né, e tal. E aí depois eu até falei pra ele, hoje eu tava, né, eu ia porque não tem como. Ficava, né, uma falaçãozinha, sabe? E triste, né, pessoas que vão na igreja, né, pessoas que, né, enfim, mas é o que eu vivi, né, isso aqui é um testemunho, sua história, já passou, sua história. Mas é um testemunho daquilo que realmente eu vivi. Mas isso é importante ela falar, não sei se você concorda, Stephanie, porque isso tem muitos anos atrás, tem 20 anos de casar. Mas nós, 20 anos depois, muitas pessoas vivem isso. Sim. Não é as pessoas, que quem nos machuca não são pessoas estranhas. Quem nos machuca próximos. são pessoas próximas. Sim. De onde a gente não imagina que vai nos machucar. É verdade. Que foi o seu caso. É verdade. E aí, o que acontece? Aí ali eu falei, não, vou continuar então, né? E aí foi isso. Aí ele fez uma surpresa pra mim no Natal. A gente ficou noivo. E depois de mais de 6 meses a gente casou. A gente casou
em junho, dia 16. E aí hoje nós estamos, né? E a gente vê mesmo que a questão ministerial, né, por causa do propósito, Concluiu juntos. a gente conclui junto, a gente caminha junto, né? Quem conhece a gente de verdade, não só porque às vezes a pessoa convive com você, mas não te conhece, é diferente. Isso acontece comigo. Né? A pessoa que conhece mesmo a gente vê isso na nossa vida, né? Então, assim, é tudo uma questão que eu vejo, sabe? A gente precisa perseverar, sabe? Hoje aqui para esse podcast, sabe? Eu vejo que tudo aquilo que a gente persevera, o Senhor honra. Amém. Ainda que a gente ainda não entenda, sabe? A questão minha, né, que eu gosto muito de falar assim, esse foi um testemunho isso foi uma coisa que eu vivi, essas coisas que eu tô falando, mas eu tenho um testemunho de hoje, sabe? Amém. Eu tenho um testemunho de hoje, eu tenho um testemunho de agora, Amém. sabe? Glória Esse a testemunho é um Deus. testemunho que eu passei, que eu vivi, as coisas pessoas que me feriram e tudo, mas eu sou um testemunho. Oh, glória a Amém. Deus. Sabe? Eu sou um testemunho. E não é porque fizeram isso comigo que eu vou fazer com as pessoas. Pelo contrário. Você não é um coração Sabe? ferido. Eu me lembro um dia que... não sei porque veio isso agora, mas eu vou falar. Eu lembro um dia que eu tava numa rodinha, assim, de pessoas, e todo mundo conhece Jesus e tal. E aí a pessoa, ela sempre fazia isso comigo. Ela passava em todo mundo, quando chegava, ela me pulava. Sempre. Ela fazia isso sempre quando a gente estava junto. E aí um dia o Senhor falou assim pra mim, ela faz isso com você, mas você não faz isso com as pessoas. Eita. E é esse o lugar que eu quero você. Nossa. É esse o lugar que eu quero você. E aí, quantas vezes a pessoa estava e eu estava pra mostrar, eu falava, eu não sou igual a ela. Eu sou diferente. Eita. Eu sou luz. Quem tem luz e trevas, você não pode, olha só, você não pode ser duas pessoas. Ou você tá na luz, ou você tá nas trevas. Né? Ou você faz o bem, ou você é mazinha, ou você... Não é verdade? Então, eu falei assim, Senhor, é uma verdade. Então, a gente precisa ter isso, né? O que a gente tem carregado, né? O que você está disposto a exalar? O bom perfume de Cristo, né? Ou viver, porque eu vivi aquilo, né? Eu faço igual porque... Não, eu vou fazer diferente. Vou fazer diferente daquilo que me feriram, vou fazer diferente daquilo que, né, eu passei. E assim, e aí eu tava pensando, meu Deus, é tanta coisa, é tanto testemunho que eu sabe? É tanta coisa que Deus faz, sabe? Deus é tão generoso, sabe? Deus é tão maravilhoso. Eu fico até assim, porque Deus é extraordinário, né? Então, quando eu falei que desde o início, né? Sem mim nada podeis fazer, né? O Senhor, e a gente não pode fazer nada sem Ele. Eu não posso falar de Jesus para uma pessoa, né? Sem Ele estar comigo. É verdade. Eu não posso Com que autoridade ajudar pra falar de alguém que você não conhece? que você não conhece, É verdade. né? É forte. Então, hoje, antes de vir aqui, eu fui num estabelecimento, né? Eu fui orar com as meninas lá, sabe? E depois eu já estava falando de Jesus para outra, sabe? Eu quero viver isso, Amém. sabe? Eu quero ser testemunho todo dia na vida de alguém, sabe? Não como um chavão, não, mas porque sem ele eu não vou fazer isso. Amém. Mas não tem Sabe? como você não dar esse testemunho diariamente. Vou dar um exemplo. Quando eu conheci ela, tem pouquíssimo tempo, eu conheci o marido dela, mas eu não sabia que ambos eram casal. Eu vi ele tomar uma posição, falei, nossa. Aí depois ela tomou outra posição, nossa. Aí no final, que eu estava indo embora, ela, meu marido está me aguardando. O marido, eu olhei, era ele. Sabe quando duas pessoas se encaixam numa determinada unção do Senhor? Eu não sabia que ele era o marido dela e nem que ela era esposa dele. Não tinha nem ideia, entendendo? Na verdade, eu nem sei nem o nome do seu marido até hoje. Mas, Italiano, né? isso. Mas eu achei, e você vê a essência do Senhor. Sim. Como que um casamento é construído, eu imagino, posso estar errada, que o alicerce
foi profundo de verdade, Sim. mas a construção teve momentos de altos e baixos. Sim. E é onde que deve ter o discernimento do Espírito Santo para conduzir um casamento de 20 anos. Sim. Porque casamento de 20 anos é uma vida. Sim. E assim, eu acho que você falou uma coisa muito importante, porque assim, o casamento, quando você é alicerçado no Senhor, né, principalmente no Senhor, né, você vê as coisas diferentes, porque ali, alicerçado no Senhor, você pede perdão pro outro. Ali, alicerçado no Senhor, você fica mais atento naquilo que o outro não gosta. O casamento, né? tem que estar livre de orgulho. Exatamente, né? Isso aqui não é legal, isso aqui, né? Então, eu vejo muito isso, sabe? E é algo que eu... tipo orações que você... respondidas, que você orou lá atrás, né? Vocês hoje trabalham com casais? Então, a gente hoje... são pessoas, né? Assim, que a gente... Ele até agora, nesse momento, tá cuidando de um rapaz, né? Ele foi se encontrar com um rapaz... E a gente vai indo assim, né? Cuidando, eu amo cuidar de mulheres, né? Ele cuida dos homens e tal, mas não exatamente de casais ainda, ok. não, sabe? Pode ser casal, Deus, mas né? você com a mulher e ele com o Isso, homem. exatamente. Ah, mas não sim. é uma coisa assim, o meu ministério com, né? Porque às vezes tem muito Uhum. isso. Meu ministério é com crianças. Meu ministério é com casais, né? Tem muito isso. É o que Deus preparar ali na Isso, hora. é o que Deus tem para esse tempo. Uhum. Né? Nós estamos abertos para esse tempo, no que Deus tem. E seu marido também é pastor? Meu marido também é pastor, Que mas bênção. nós fomos consagrados juntos. Foi lindo a nossa congregação, nossa consagração. E foi gente pra caramba. Meu E Deus. olha, o pessoal lá de Teresópolis, né, que é onde eu morava, né? E alugaram um van, e foi muita gente. Olha, na foto, se você ver no Instagram, muita gente. E aí ali, né, muita gente, ele recebia naquele dia muitas cartinhas, sabe? E aí a gente vê o quanto São a gente amados, é querido, né? E eu posso verdade. dizer que nós somos muito queridos, assim, sabe? Isso é algo construído, né? É a essência do Espírito Santo, né? É. Ela faz a diferença, né? É verdade. É Sim, sim. sem a exalar o Espírito Santo, não tem como. Não tem. É Não tem verdade. como. E dá pra sentir, né? Não Essa dá, graça. eu bati de frente com ela, assim, É. é minha. Não, e ela O arrumou mesmo um problema espírito pra testifica, ela. né? Ela não sabe, ela arrumou um problema pra ela, que eu não vou deixar ela em paz. Não vou. Entendeu? Mas é muito bom, né, gente? É maravilhoso. Eu Não, quando falo conheci porque a Raquel também arrumou um problema É, pra vida pois é. dela. Dora, Bendita a hora que ela falou que era que a menina me atende ali na loja lá. Arrumou um problema. E assim, pra não esquecer também, eu também eu tentei o suicídio quando eu era adolescente, né? E pra me jogar, assim, do prédio, os 3 andares onde a gente morava. Aí veio uma moça que trabalhava na nossa casa. Eu tinha mais ou menos uns 14 por aí. E aí veio uma moça, né, que trabalhava ali em casa, me puxou. Aí eu comecei a chorar, sabe, e tal. E pra honra e glória do Senhor eu tô aqui, Meu né? Deus. Mas era aquele vazio mesmo, né? E esses Só o Espírito Santo conflitos, de né? Deus. Mas assim, você falou uma coisa pra mim, eu falo pra você. A mesma coisa que você falou pra mim, eu vou falar pra você. O demônio queria destruir o propósito, não era você, você com tá entendendo? certeza, exatamente. Como Deus tem um propósito na vida dela, o seu propósito é ajudar mulheres, por exemplo, pode vir outros, né? Que o Exato. Senhor ele muda conforme ele quer, Sim, mas tinha que destruir o instrumento. sim, Eu tenho que destruir o instrumento, ele tentou te destruir de Sim. todo E jeito. hoje com você certeza. vê os frutos sim. de Deus na sua vida, porque Sim. era aquilo que o diabo realmente não queria e que Deus está concretizando hoje. Sim. Não hoje, assim, mas já há Sim. alguns anos, né? E aconteceu uma coisa assim, muito. Por isso que eu falo assim, eu costumo dizer assim, Deus, hoje, na vida de quem que o Senhor quer me usar? Amém. Sabe? Que lindo Eu falo isso. isso pra Deus. E aí um dia aqui em Portugal, eu tô vivendo tanta coisa assim aqui. Extraordinária, né? A imigração não é fácil. Né? Vocês são. As pessoas não têm ideia do que é imigrar. Né? E a gente também não tinha quando estava Claro lá que no não. Brasil. Né? A gente tem agora porque a gente está vivendo né, Uhum. isso. Então, não é fácil a imigração, né? Mas assim, Deus tem sido tão bondoso, sabe? Tão gracioso. Sabe o que é? Eu ia falar que nós aprendemos a valorizar
pequenas coisas que a gente muitas vezes não valorizava quando estava Você no tá meio lá de gravando? nós. Não, é Tá verdade. gravando? Uhum. E eu tô aqui falando assim. Mas falando É sem naturalmente. censura, Sem sem censura. censura. Mas nós começamos a valorizar pequenas coisas. Sim. Entendeu? Igual, por exemplo, hoje tem 4 anos em que eu renunciei muitas coisas no Brasil. Renunciei e estar com pessoas que eu amo para estar aqui. Isso é uma dor. Sim. Isso é uma dor do qual a É uma gente entrega. dá saudade. E tem pessoas que eu não vou ver mais. Sim. Eu saí, deixei minha mãe viva, vou voltar ao Brasil logo, passear. Minha mãe estava nos braços do pai. Então, é um preço que o imigrante paga. É. E só você, com seu marido, seus filhos, devem saber o preço que vocês estão pagando por estar aqui. É. Olha, deixa eu te contar uma situação. Eu sei que o testemunho é seu, mas é só uma partezinha de uma história que faz sentido com a sua. No Brasil, eu tinha condições financeiras muito boas. Eu era empresária no Brasil. E eu vim para Portugal, e aqui em Portugal eu sou pobre. Eu moro num T1. Minha casa lá no Brasil tinha 13 cômodos. Vou ter uma aqui em Portugal, o que é? Explica, porque às vezes muito brasileiro não sabe. É. Tem um quarto para 3 pessoas. E eu, caríssima, caríssimo. Eu, meu marido e minha filha. Ah, Jesus, só graça. E, ou seja, só tem um quarto, que é o quarto de casal, e nós fizemos uma adaptação para um quarto para minha filha, então seria um T1. E no Brasil eu tinha uma casa com 13 cômodos. Eu poderia escolher onde que eu queria dormir. Eram 5 quartos, 2 salas, 2 cozinhas, 2 salas de jantar. A minha casa era enorme, 2 garagens. Então, assim, eu abri mão de tudo isso que eu tinha no Brasil para viver aqui em Portugal. Pergunta se eu quero voltar para o Brasil. Não quero. Porque o que Deus está fazendo na minha vida aqui em Portugal, sendo pobre aqui em Portugal, Deus não fez enquanto eu tinha condições financeiras no Brasil. Porque aqui eu vivo na dependência de Deus. E eu vejo Deus agindo nas mínimas coisas. Mas nas mínimas coisas. Exatamente. Eu perdi um tênis. Não tinha dinheiro para comprar um tênis. Ou eu comia, ou eu comprava o tênis. Eu abri a porta do meu apartamento, deixaram um tênis para mim, a minha numeração. Coisa linda. Quem que deixou? Depois, muitos e muitos tempos, eu fui descobrir quem que era. E assim, eu só falava para Deus, Senhor, eu tô precisando de tal coisa, um pensamento. Deus trazia. E assim, Você lembrar daquele apagão? Apagão? É verdade. Quando teve o apagão, Eu não estava aqui, não. Ah, você não estava aqui. Não. Tivemos um apagão, então assim, ninguém tinha o que comer, o que beber. E o meu fogão é elétrico, não era fogão a gás. E eu não tinha o que comer. Eu, minha filha e meu marido. Ela fez comida para mim, para minha filha, para meu marido, e por sinal estava deliciosa. Amém. Olha o cuidado de Deus. Ela era minha cliente, ela não era minha amiga. Sim. Ela foi lá ver alguma coisa dos óculos, não foi? Sim. E aí ela fez uma pergunta e eu não quis muito responder, porque sabe quando você não quer demonstrar que você está passando dificuldade? Sim. Eu acho que ela percebeu. Ela, fica aí que eu vou trazer um negócio para você. Sim. Aí vem, É o traz a Espírito comida. Santo. Faz produção. Vem, né? traz a comida toda quentinha. Então, a gente teve uma experiência, bem assim, que foi... São muitas experiências que eu tô tendo aqui, muito assim, tremendas, assim, eu e minha família, né, meu marido, minhas filhas, que foi, uma moça ficou presa no elevador, né, e aí eu falei pra ela, olha, eu tô aqui orando, e realmente eu fiquei orando, porque eu já fiquei presa no elevador, eu sei que é horrível. E aí eu me coloquei no lugar dela, eu sou muito assim. E aí, o que acontece? Aí eu comecei do lado de fora. Deus, em nome de Jesus, e eu fiquei ali em intercessão. E nada de vir ela, obrigada, uma portuguesa, um casal de portugueses. E aí, nisso, meu marido acabou conseguindo tirar, meu marido e o nosso amigo, Danilo, tirou ela conseguiu uma chave lá, enfim, tirou. Aí, quando ela saiu, eu dei um abraço nela, ela ficou muito emocionada. E aí, ok, no dia seguinte... Ela mandou, eu só vim pra cá, pra Portugal, com uma calça jeans. Ela mandou uma calça jeans. Gente, Deus é incrível. Deus, que lindo! Deus é Calça incrível. jeans. Mas E aí eu todas falei as coisas assim, que a gente vive, ele não vive um Aí reality. eu falei assim, e ela colocou numa bolsa, calça jeans, e eu não trouxe moletom. E aí eu trouxe só um casaco de moletom. E aí eu falei com meu marido um dia assim,
pô, tô precisando de um moletom. Só falei isso pro meu marido na semana. Ai, tô precisando de um moletom, mas não é prioridade agora. Amém. E realmente, de fato. E aí tinha na bolsa moletom, um bifinho de moletom, Carinho do calça Senhor. jeans. E aí a gente tira isso como exemplo, porque tudo que a gente fala é decreto. É decreto. E o Senhor aí, zela por a gente. Aí ela falou assim, aí ela não me deu em mãos. Ela falou com a Natália, né? Falou, olha, dê a ela e tal. E aí depois eu coloquei, fui lá na porta dela, sabe? Oi, querida, tô aqui e tal. Ela falou assim, olha, quero te agradecer. Ai, Porque você ficou do outro lado, Oh, pedindo a Deus por mim. Oh. Aí eu disse assim, eu faria isso por qualquer pessoa. Aí ela ficou emocionada. E aí essa semana agora eu vou tomar um café com ela. Ai, que lindo. E eu sei que Deus tem um propósito. Isso é... tem. Consegue entender? Tem. Aí outro dia eu tava na rua também. Aí 2 portuguesas, dei um abraço pra uma portuguesa. Sabe, então assim, eu tô aqui. Você tá aqui. Você tá aqui. Pra gente cumprir um propósito nessa nação. Amém. Eu declaro isso sobre a vida de Amém. vocês. Em nome sobre a do minha Senhor vida. Jesus. Eu recebo. E eu Eu sei, sabe? Eu sei porque. Quero até dizer aqui no podcast, né? Assim, porque a gente ouviu, sabe? Quando a gente estava vindo do Brasil para cá, a gente não. Ah, eu cismei e vim. Não é isso. Né? Deus começou a gerar no coração. As coisas espirituais só consegue discernir quem é espiritual. Isso está na palavra. É verdade. Né? Então, as pessoas que não são espirituais não vão conseguir discernir. E tá tudo bem, sem problemas. E aí Deus começou a gerar, tem 2 anos que Deus está gerando a nossa saída. E gerando e tal, e a gente ficou entre 2 nações. Um dia, meu marido estava pregando numa igreja no Rio. E aí veio um rapaz e falou, olha, pastor, eu quero falar um negócio. Ah, pode falar. Então, Deus me mostrou vocês entre 2 nações. Eita. E aí, nunca vi aquele rapaz. E aí, na igreja lá e tal. E aí, eu falei ainda assim pra ele, Deus te falou com a nação? Aí ele falou, não, pastora, Deus não me falou com a nação. Né? E a gente, Deus, o que o Senhor quer? E aí, um dia, o Senhor, né, porque isso também foi tremendo, sabe? O meu marido e minhas filhas têm cidadania italiana. E veio tudo, assim, muito assim, né, rápido, assim. Foi um primo dele, uma porque demora que viu. muito. Nem a gente nem viu, a gente nem imaginava isso. E um dia o Senhor falou pro meu marido, isso tá vindo na sua mão, porque eu tenho um propósito com a tua família. Nossa, Na incrível, fila da né? imigração. E a gente não correu atrás de nada. Esse Veio na abençoado do primo dele, o Maurício, foi na mão, ele correu atrás e tal. E assim, só que a gente não tinha ideia do que estava acontecendo, né? Isso já tem tempo. E até que um dia Deus falou assim pro meu marido, o que você tem na mão? E aí ele, tem uma cidadania, então vá para o que você tem na mão. Ali foi que a gente viu que era Portugal. E a gente orando, jejuando, sabe, buscando no Senhor, porque a gente não... eu não queria vir para Portugal, E uma das coisas que a gente ouviu, que eu estava falando, né, que eu ia começar a falar, fazer missões em Portugal é mole. Quero fazer... Não é mole, não. Não é não. Não é mole, não. Quero dizer pra você que não é Daqui. mole, não. Você não tem noção O peso espiritual. da questão aqui da idolatria, né? Eu tenho visto muitos muçulmanos, que eu tenho chorado por eles, inclusive, né? E muitos indianos e tudo, e que precisam, carecem. E quem é que vai falar de Jesus? Somos nós. Uma coisa que acontece né? muito aqui, que as pessoas escondem, e talvez isso nos custe, aqui tem muita bruxaria e muito espiritismo, do qual eles se escondem atrás de dentro de uma igreja. Mas que na realidade eles fazem outras coisas. Entendendo? Como eu trabalhei no comércio, né? Eu vi e vivenciei histórias, eu falo assim, gente, se você perguntar pra pessoa, que religião você é? Católica? Porque não pode assumir que é bruxo, não pode assumir que é espiritismo. Exato. E isso é uma luta espiritual muito grande. Sim. As pessoas acham assim, vocês estão em Portugal, Portugal é pequenininho. E as coisas não é assim, não. Aglomerado. E a gente está aqui com um propósito, né? Então a gente tem que se unir mesmo, né? Para cumprir aquilo que Deus tem para nossa vida, sabe? E assim, durante esses 2 anos, o Senhor foi falando muito com meu marido,
sabe? Sai da terra, né? Falava muito, sai da terra, dizia para ele, né? Deus usava pessoas, não Abraão, assim mesmo, sabe? Abraão, a palavra ia testificando, sabe? E de repente, igual uma amiga, mas vocês vão ficar aí quanto tempo, meu amor? Eu não sei. Eu não sei se Deus também tem ainda um outro lugar. Eu não sei o que Deus tem. Até quando Deus A gente só quer estar no centro da vontade de Deus. É forte. Eu quero estar no centro da vontade de Deus, sabe por quê? No centro da vontade de Deus é o melhor lugar pra gente estar. Sabe? Eu não tô aqui, claro que eu quero, né? A gente quer ter as coisas, com certeza a gente não pode ser hipócrita. Claro, gente. Mas o meu maior sonho é resgatar vidas. Amém. Glória a Deus. Isso é lindo. Esse é o meu maior Não tem sonho sonho. maior. Resgatar vidas. Eu quero. Isso é lindo. Eu quero resgatar vidas, sabe? O que eu tô vivendo aqui, assim, Esse e amor você pelas vê, almas. e você vê quantas pessoas carecem, sabe? Tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Teve um rapaz que meu marido falou de Jesus para ele falou assim, Jesus, o que? Um cachorro, um gato? Falou assim, sabe? Aí meu marido disse assim, não, eu vou te apresentar um Jesus que você nunca viu, é ele. Agora, em português também. Agora eu fiquei meio assim. Ele ficou com aquilo, com certeza. Eu sei que aquela palavra foi uma palavra rema na Falou vida tudo. dele, sabe? E em falar em provisão, eu lembrei de outra coisa, né? Que também eu tava assim, meu Deus, né? Eu lá no Brasil, tá? Meu Deus, a moça que pinta meu cabelo já pinta tantos anos, né, e tal. Aí uma linda, né, a Carol, falou assim, então, pastora, eu quero te abençoar, você vai pintar seu cabelo, sua filha vai fazer sombra, foi indo assim. Aí eu, Jesus, e minha filha falou, ela estava pensando, minha filha falou, a Maitê, falou assim, mãe, eu estava pensando, eu falei assim, eu queria fazer minha sobrancelha. Só pensou, Jesus já mandou. Nossa, então, assim, são coisas, sabe, que a gente olha assim, como um Deus tão grande se importa com coisas tão pequenas. Ele sabe mimar a gente. Mimar, essa é a sabe? palavra. Ele é galardoador daqueles que o buscam, presenteador, né? E aí, quando eu chego aqui também, fui abençoada por uma coisa maravilhosa para minha filha, né? E assim, coisa que eu tava falando para Deus, como é que vai ser? E aí vem uma carta. Olha, esse Deus é maravilhoso. Meu marido fala uma coisa, Deus não deve nada para ninguém. Nada. Tudo, olha, falar uma coisa aqui, para vocês e para você que tá aí. Deus, ele é um Deus de detalhes, sabe? E tudo aquilo que a gente faz, não pensando assim, eu tô fazendo isso para Deus fazer isso. Não é barganha. Mas que você faz com um coração livre, um coração de doação, sabe? Um coração sem querer nada em troca. Se entrega ao Senhor. Se entrega mesmo ao Senhor. Olha, Deus faz, sabe? Porque Ele é Deus. E assim, se você olhar para a vida, né, das pessoas, dos homens da Bíblia, das mulheres da Bíblia, né? Elas foram revolucionárias. Foram pessoas revolucionárias, né? E que a gente possa desejar ser também onde Deus nos plantar. Seja no prédio, seja numa loja, sabe? Eu falei lá no GV, sabe? A gente não pode perder a oportunidade, sabe? Falou tudo. A gente não pode perder a oportunidade. Mas a oportunidade de ganhar dinheiro... Não pode ser orgulhoso, né? Isso, sabe? Porque as pessoas estão sedentas. Elas não sabem falar, mas elas estão sedentas, sabe? Sedentas por Jesus, por socorro. E cabemos a nós saber identificar. Exatamente. A Stephanie comentou, eu sei que o testemunho da senhora, mas a Stephanie comentou aqui do momento do apagão aqui. Que cristã eu seria de ver uma pessoa que não é do meu vínculo, ela não é do meu vínculo, você não era do meu vínculo, precisando de algo que eu tinha na minha casa, não iria, e mesmo se tivesse que dividir, você não sabe, mas aquele dia eu dividi o que eu tinha em casa, porque eu estava passando necessidade, foi o ano mais difícil, foi o ano passado. O que eu fiz? Se eu desse as costas, onde que estaria Cristo em mim? Porque é muito fácil você fazer pelo outro aquilo que você conhece, aquele que vai me dar algo em troca,
aqueles interesses. É verdade. Quando vem do Senhor, não tem nada de troca. Quando você recebeu aquele negócio daquela pessoa, a pessoa não sabe do seu passado. Sim. Não sabe se você tem condições financeiras, Nada. não tem nada. Você entendeu? Então, eu vejo muita mão do Senhor nisso. Entendeu? Você falou de pequenos detalhes. Ano passado foi o ano mais difícil. Não vou ocupar o testemunho dela, mas Não, teve uma pessoa que chegou na minha casa e falou assim: "Ô, eu não estou conseguindo trabalhar, porque eu não conseguia trabalhar porque eu estava cuidando de uma pessoa. Dependia de mim o dia inteiro, praticamente." Falei assim: "Ó, eu nunca devia um aluguel, não vim para cá para dever aluguel." Deus provia aluguel, Deus provia as coisas, Deus ia abençoando as coisas acontecendo. Ontem, por exemplo, as coisas são um processo que foi um ano e pouco de um processo muito difícil financeiro. Ontem eu acordei de manhã, aí eu chorei, dobrei o joelho no meio da sala e falei: "Senhor, não, Senhor, tá na tua mão, mas não dá, Senhor." Aquela coisa de conversar com ele: "Abre as portas, porque eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo a minha parte." Aí o Senhor tocou no coração: "Vai de novo nela." Aí eu desci, cheguei numa colega minha, falei: "Me passa o telefone do tal RH." É isso que era o testemunho que ela falou. Peguei o telefone e liguei, entendendo? Aí fui na loja dela lá, ela orou, eu voltei empregada. Aleluia, glória a Deus. É part-time? Mas é o que eu preciso no momento. Sim. Você está entendendo? Quando eu falei aquela a senhora falou que a provisão do Senhor, mas eu tive que. A gente tem que tomar atitude. Eu tive um momento da dor, tive um momento de chorar, tive um momento dos meus medos, mas de atitude, igual você falou. Sim. É isso. E Deus provê, Deus escuta nos mínimos É detalhes. verdade. E era o que eu precisava, porque o aluguel do mês passado eu não ia ter. Sim. Entendendo? Não iria, estava assim, vendo a morte ou não vendo a morte. Sim. Então, é uma coisa, então o Senhor ele ouve os nossos detalhes. Sim. E quando a gente faz algo por amor, entrega ao Senhor, Sim. Deus honra. Deus honra, sim. Deus é maravilhoso, né, gente? E essa verdade, né, que a gente precisa carregar e viver, né? A verdade do Evangelho, né? O que você mais aprendeu vindo para Portugal? Até agora, eu sei que tem pouco tempo, mas é muito tempo. Para quem está fora é muito até que eu tempo. estou mais tempo aqui, sabia? Eu tenho um pouco dessa impressão, que parece que tem mais tempo. Mas é porque aqui era o teu lugar no momento. Também tenho Parece essa que impressão. Assim, às vezes eu ando pela rua, aí às vezes eu falo assim para um português: "Olá, boa tarde", boa tarde, tá? Parece que até que eu já sou, Adoro. sabe, assim. E eu vejo a dependência. É lindo viver na A dependência de dependência. Cristo. É uma Porque dependência. Mas é lindo, mas não é fácil, minha amiga. não é Não é engraçado, fácil, não, porque mas- quando eu vim com muito dinheiro. Deus me tirou tudo. Tudo. A ponto de eu não saber o que eu ia comer no dia seguinte. E Deus ia lá e não deixava faltar nada. Sabe o que é nada? Eu não passei fome. Amém. Não vivi Mas no não tem como luxo. passar. Não Porque a vivi. palavra de Deus fala: "Nunca vi um justo dessa descendência mendigar o pão." Tá na palavra. Eu a palavra não, é viva. eu não vivi no luxo. Luxo eu vivia no Brasil. Aqui eu vivo na dependência. E eu não troco a dependência de Cristo pelo dinheiro que eu tinha no Brasil. Eu não troco. Pra te falar a verdade, eu conheci a Cristo aqui em Portugal. O Deus que eu conheço aqui, eu não conheci no Brasil. Porque lá eu tinha condições financeiras. Aí, tipo assim, passei dificuldade em doença. Eu vou ali e compro um remédio. Aqui não. Você fica doente. Aí eu dependo da saúde pública. Aí eu não tenho o que fazer, eu tenho que esperar. Eu dei anemia, meu Deus, quase morri com anemia. A ponto de eu ter quase, Deus não permitiu, mas eu quase fiz transfusão de sangue. E eu não tinha dinheiro para comprar um medicamento. Então, assim, era na dependência de Deus. Senhor, abre uma vaga para uma vaga, eu vou morrer, porque eu não consegui dar um passo. O Senhor lá, o Senhor permitia eu chegar no meu limite para ver se eu ia murmurar. Ele ia e fazia. Mas tudo que eu passei é testemunho. Não reclamo porque eu vejo tenho pra isso, contar. sabe? Eu vejo. Nós estamos na dependência. O meu marido, né? O Senhor falou pro meu marido assim: queima as carroças. E aí teve que fazer isso, né? A gente foi entregando o que tinha que entregar, fazer o que tinha que fazer e obedecer, né? Eu ouvi até uma frase de um pastor no Instagram: que o escolhido não tem escolha.
E Interessante. escolher. Não tem. Mas eu não tinha prestado atenção na fala, né? É um post que eu vi, não lembro agora qual pastor, ele falando sobre a vida dele, que muitas vezes ele desejou uma outra coisa de Deus, queria que ele fizesse outra coisa. E aí ele foi nas obediências do Senhor, às vezes sangrando, doendo, né? Mas ele resolveu obedecer. E é isso. E eu, né, a minha casa, a gente resolveu obedecer. Amém. Ainda que, meu Deus, é forte, né? Ainda que a gente tenha que abrir mão de coisas e situações. É verdade. Mas eu, meu marido e as minhas filhas, nós resolvemos obedecer. Amém. Sabe? Então Então é melhor obedecer que sacrificar. Né? E eu quero cumprir todos os planos do Senhor para minha vida, para minha família, sabe? E foi o que eu disse aqui, ó, que venha muitas e muitas e muitas almas para Jesus através da nossa vida. Amém. Porque eu não quero só ficar olhando o movimento, eu não quero só ficar sabendo que Portugal precisa de Jesus. E não tomar atitude. Não, eu quero fazer parte, sabe? Eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte de ver vida se rendendo para Jesus, sabe? Igual eu falei para uma senhora também, eu falei assim, você sabia que Jesus te ama? Ela, o quê? Ah, Jesus e tal, sabe? E ali eu pude falar de Jesus para ela na rua, ela ali ouvindo, sabe? Eu quero fazer parte, sabe? Não só ficar como um ouvinte, alguém que senta no sofá, já tô salvo, né? Não vai na igreja, já tô salvo, tá tudo bem, não. Tem muita gente precisando de Jesus, sabe? Fora das e a gente tá aqui, tá? Igreja. Nós estamos aqui nessa nação para isso. Para isso, para transformar vidas. Eu sei, sabe, como você estava falando, do que você veio, eu sei. Eu tenho muito essa característica de levantar mulheres, né? E eu sei que eu não consigo Deus imaginar tem um fazendo chamado, sabe? Exatamente. É porque aquilo que Deus chama a gente, arde no nosso coração, né? Então, é uma decisão. Você decide, né, obedecer. Você decide fazer aquilo que o Pai... As pessoas falam assim, Raquel, por que tu não enche a sua agenda, né? Para atendimento. Que no fundo, não é uma sala que eu quero estar presa. Eu acho que no fundo, você está entendendo? Sim. Ali, porque eu sinto necessidade eu vejo que tem muitas mulheres que precisam voltar a acreditar em si. E só consegue fazer isso, não estou desmerecendo minha profissão, não estou desmerecendo a profissão de nenhum psicanalista, nada disso, mas através do Senhor, porque há feridas que só o Senhor cura. Eu, Raquel, ou até qualquer um de vocês, a gente pode ir até certo ponto, mas tem um papai que a gente não vai fazer. Ali é o Senhor. E assim, Ele. Como você até falou, né? Na minha vida, Deus também sempre levantou pessoas para me abençoar, sabe? Eu tive muitas pessoas, assim, que me abençoaram muito, acreditaram no meu chamado, sabe? Isso eu tenho saudade sobre a minha vida. Acredita? Né? Acredito. Isso eu tenho. Eu vivi isso no Brasil muito e aqui ainda não viu. Mas vai viver. Não, só todo você está conseguindo entender. No Brasil eu vivia muito. Coisa que eu não acreditava em mim. Daí a pouco eu estava lá com 1.000, 2.000 pessoas. São coisas que eu não vivo aqui, nem para 10. Aqui também eu sinto isso. Mas eu sei que a hora do Senhor vai chegar. Quando chegar, meu filho, é um trator. Mas eu também tive culpa nisso, porque eu desacreditei do meu chamado. Eu desacreditei. Depois eu quero que você venha me entrevistar. Porque a Raquel não pode, que a Raquel conhece a minha história. Tem que ser alguém que não conhece. Combinado, então. Eu quero estar junto, posso estar junto? Eu vou adorar isso. Porque tem que ser alguém que não conhece a minha história. Tá combinado, então. Aí, não para de contar. E eu preciso contar o meu testemunho. Então, eu vou te entrevistar na próxima. Sábado que vem. Não, sábado que vem eu tenho uma outra... Sábado que vem eu também não tô aí, não. Meu marido sobe. Você é Lisboa. Mas amém, né? Não, vamos marcar. Vamos sim. Deus é bom, né? E fiel. Amém. Você quer deixar uma mensagem? Olha, eu quero dizer para quem tá, né, nos assistindo e até para nós, até para mim mesma, né? Que a gente precisa todos os dias
que você possa acreditar naquilo que Deus fala a seu respeito, sabe? Tomar posse daquilo que você é em Deus. E todas as coisas vão acontecendo. E antes, né, que você venha desejar Jesus na sua vida mais do que tudo, mais do que o dinheiro, mais do que a fama, mais do que um palco, mais do que um microfone, né? Que Jesus seja o centro da sua vida. Amém. É o que eu peço muito pro Senhor. Deus, Sim, não deixe me perder, sabe? Amém, Senhor. Eu não quero me firmar em homens, eu não quero me firmar em pessoas, eu não quero me firmar nas situações, eu não quero me firmar nas circunstâncias, porque a minha rocha segura é o Senhor. Amém. Sabe? E que você possa viver isso também, porque as circunstâncias, o tempo vai, o tempo volta, reis são levantados, reis são abatidos, né? Mas a palavra do Senhor, e o Senhor, ele permanece para sempre. Glória a Deus. E que a nossa vida possa estar enxertada na videira. Eu termino aqui, né? Que a nossa vida possa estar enxertada mesmo na videira. E no seu tempo, nós vamos dar muitos frutos, né? Amém. No seu tempo, o Senhor faz como Ele quer. Porque Ele que é Deus. Amém. Nós não somos Deus para ficar ditando ordem para Deus. É Ele que é Deus, Ele que sabe. Que a gente possa se submeter à soberania dEle. Amém. Amém. Glória a Deus. Um beijo. Muito bom estar aqui com vocês Um duas. prazer. Obrigada, amada. Foi uma bênção. E que a gente possa viver Jesus aqui. Amém. E eu declaro, em nome de Jesus, que Portugal é do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Os portugueses, os muçulmanos, os indianos, eles vão se render a Jesus Amém. Cristo. Amém. E eles vão confessar Aleluia. Jesus Cristo como o único suficiente Glória a Salvador. Deus. Em nome de Jesus. Amém.